Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações, um corte aí do G4, falando sobre esse puxado aí de um novo reforço do São Paulo. Eu gostaria de saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e bora aí assistir. Fala dos clubes. Tá bom assim, Kleber? Bastante? Fala dos clubes. Vamos falar dos clubes. O São Paulo ainda voltou agora, voltou essa semana, tá voltando aos treinos, Voltou tem uns dias aí. Treinos, né? Voltou ontem aos treinos, ainda sem jogadores voltando de contusão, mas pintou um papo de Carlos Vinícius, mas foi um balão chinês, como diz o nosso companheiro Renato Mário Prado. Subiu e caiu, ou não? Balão chinês sobe, sobe, cai. Já cai rápido. Não, o São Paulo, o Carlos Vinícius é um centroavante brasileiro do Fulham, que está de saída do Fulham, termina o seu contrato com o Fulham, está livre no mercado, a partir de agora. O São Paulo tenta contratar um centroavante livre do mercado brasileiro, sul-americano, que possa substituir o Caleri nessa próxima temporada, sem ter dinheiro para contratar, para adquirir direitos federativos. Então poderia se encaixar no perfil. Acontece que o jogador jogava na Premier League, tem um salário e tal, e o São Paulo, para poder contratá-lo, teria que encaixá-lo na folha de pagamento para... Então o São Paulo tem pouquíssima margem de manobra para contratar. Então estuda a contratação de Carlos Vinícius, como estuda a contratação de 1000 centroavantes com mais de 30 anos livres no mercado que possam se encaixar na folha salarial. É mais um nome, apenas. Ou seja, tá fácil, né? Você tem que ter um cara que não pode ser caro, mas também não pode ter time, não pode ter direitos federativos, coisa. É a mesma situação das duas últimas janelas, né? Sim. A mesma situação que se aplica ao Cedric, ao Oscar mesmo, ao Wendel, ao Enzo Dias, não dá. O que tem a parte boa é que esta janela, ela é a janela robusta da Europa. É a que mais libera jogador, porque eles estão no final de temporada. Isso. Se é a de dezembro, vale, não vou liberar não, calma, espera, falta 6 meses para acabar meu ano. Só que dessa vez não, é aquela coisa de saída de um monte de jogador. Na teoria isso ajuda, né? Ajuda, mas eu acho que para o São Paulo será uma janela da agonia, 3 meses de agonia. Você tem um monte de jogador disponível e você não tem dinheiro para contratar. E você precisa vender. Até 2 de setembro é agonia. É o pior momento para o São Paulo, porque ele não tem a capacidade que os outros têm de contratação. Qualquer outro, né? Então essa situação vai se arrastar, qualquer nome para entrar tem que outro sair e tal. Vai ser mais ou menos a janela passada. Saíram 18, entraram 4. Mas já estava, já estava, não é que estava anunciado, estava combinado. Anunciado nunca está, né? Uhum. Agora que o Casares falou um pouco mais claramente sobre o que vai ser, depois do superintendente falar que a janela do meio do ano que vem o São Paulo pode ser um pouco mais competitivo, um pouco mais daqui a um ano, é que agora, nessa aqui e da de janeiro, o São Paulo não tem dinheiro para investir, não vai ter dinheiro para investir, simplesmente assim. Por essas e outras que estão um zum de SAF, Casares falou que a SAF pode ser... Eu não entendi assim, viu, Tironi? Eu não entendi zum de SAF, não. Eu acho que e nem que seja... dessa entrevista, eu acho que a pergunta foi feita para ele, da entrevista do Antônio Tabet para ele em relação à SAF. Ele não foi um defensor da SAF na resposta. Ele falou que é uma alternativa, não seria alternativa para o São Paulo nesse momento, segundo ele. O que ele fala é de parcerias e profissionalização de algumas situações. O que ele está tentando é fazer uma parceria para a base no molde não SAF, para que ele não... porque o São Paulo não entre no modo estou à venda. Né? Eu não entendi nessa resposta dele. A resposta dele só me pareceu daquela tipo, eu não vou fechar essa porta. Isso. Eu não vou abrir ela agora, mas não vou fechar. Não é para ele, né? Não é para o mandato dele.
Não, mas assim... O São Paulo não vai ser SAF até o final de 2026. Mas se ele fosse contrário, ele poderia falar assim, no meu mandato não vai ter, São Paulo não será SAF. Ele não conseguiu daqui a 2 anos pode ser, ele não. Não, mas ele não tem como fazer isso, né? Não, mas... Em 1 ano e meio de mandato. Ele não tem como transformar o São Paulo em SAF mas em 1 ano e meio de mandato. Mas ele pode dar os passos possíveis, como estão fazendo com a base. Mas eu acho que a tentativa com a base é justamente para evitar uma situação de colapso que leve a SAF. Você acha que 1 ano e meio não dá tempo? Não. Mas... Gente, assim, vamos lá. Como é que se ele quisesse, como é que é o processo de SAF até agora no Brasil? É o clube falido, quebrado, não é o São Paulo, né? Clube falido, quebrado, foi assim com Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Lusa, sem nenhuma condição de outra alternativa a não ser a venda. Atlético Mineiro, que aí é um processo de os próprios mecenas esperaram o clube chegar no limbo para comprar o clube num preço mais módico. Não é o caso do São Paulo. O que ele está tentando o processo de fundo de investimento, parceria na base, é justamente para o São Paulo não entrar num estado de colapso que torne a SAF algo inevitável, né? Então eu acho que pelo menos, tudo que eu ouvi dele até hoje foi nesse sentido, né? O que ele está procurando é o quê? Milagre? Não. Como milagre? Milagre, que é quem punha dinheiro e fica tomando conta ele de futebol. Isso ele falou também. Eu acho que a parceria com o Grego não tem nada de milagre. Não, isso é outra coisa, isso é base. Então. SAF é outra coisa. Exato, ele não está procurando isso. Não, a parceria com o Grego também... Vamos esperar para ver quais são os termos. Mas é surreal, né? Se falar em SAF no São Paulo. Para mim é surreal, cara. É incompreensível. Para mim é muito impactante. Vender o São Paulo é muito impactante. Não é essa a questão. A SAF surge, a pergunta da SAF surge porque ninguém quer tomar o remédio amargo e fazer um caminho mais longo para evitar que você venda o clube, né? E o São Paulo está nessa situação e vai estar até 2026, 2027, sem poder competir com os principais. O que o torcedor quer, ou qualquer torcedor? Não, eu quero que você venda o meu clube para eu poder competir com o Palmeiras, o Flamengo e ser o Cruzeiro e o Botafogo da vez. As pessoas acham que é isso assim, né? Porque não vai ser nesse processo de reestruturação janela a janela mais fraco que o São Paulo vai se tornar um clube forte para disputar título brasileiro. Agora, é aquilo. Nós estamos tendo a mesma conversa 6 meses depois. Eu falei aqui na mesa do G4. O São Paulo, o São Paulino não está preparado. O São Paulino já sofreu bastante, é verdade, ganhou pouco na última década. Esses caras não tomaram remédio amargo antes. O São Paulino não está preparado só no discurso para apertar os cintos. E não está preparado. Você vai ver 3 meses de janela. Quando você não tiver 1 milhão de reais para pagar para o Carlos Vinícius. O que o cara quer? Não, quero um benfeitor, um milionário que chegue aqui e faça como o Pedrinho BH e coloque o São Paulo para contratar o Vinícius Júnior. E eu voltar a ser rico, ganhar. Não. Primeiro que você não tem essa garantia e segundo que você não tem essa condição, de novo, pré-falimentar de vender o clube a qualquer preço, a preço de banana. O São Paulo não está à venda como estavam Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que não tinha outra opção. Ou o Atlético, que tem uma dívida igual ao São Paulo e uma arrecadação... se existem 1000 alternativas fora a SAF para o São Paulo, ele está tentando uma delas, né? Agora, ele não... Pela dificuldade de jogar limpo, fica cada vez mais complexa essa situação para o torcedor entender, né? E eu, que o torcedor, acho que tem um time que vai conseguir, lá está o Zubeldia, o Escudo lá, e assim, o Morumbi aqui atrás vai conseguir competir com os principais. Não, a chance do São Paulo competir com os principais, agora, segundo as palavras do presidente, só vai acontecer depois que ele sair do mandato. Eu achei isso sincero, quer saber? Então, no meu mandato, é um fracasso, é quase assumir um fracasso. Depois tem a imitação do Silvio Santos, a outra coisa, na entrevista. É assumir um fracasso num governo que ele imaginava que fosse diferente. Que ele conseguisse fazer o São Paulo as duas coisas. Sanear o clube
e fazer o São Paulo um time vencedor. Não conseguiu. E durante qual a alternativa dele agora? Pro sucessor encaminhar um clube pelo menos num rumo. Aí fala em centenário e tal. Se ele vai querer ter um papel, né, presidente até no próximo mandato, o centenário, já é uma outra coisa que a gente vai descobrir aos poucos. Mas ele decidiu, nos 2 últimos anos de mandato dele, apertar os cintos e não quebrar o clube. Vamos ver se vai dar certo. Em detrimento de qualquer sucesso esportivo. A palavra no São Paulo, qual que é o sucesso esse ano? Não é Libertadores. O torcedor tem que jogar limpo. Não é Libertadores, não é brasileiro, não é Copa do Brasil. É fechar no azul. Essa é a meta do São Paulo, é fechar. Então, se amanhã vier 10 milhões de euros pelo Lucas Ferreira, o São Paulo vai vender. O São Paulo não vai contratar nenhum jogador. O torcedor não gosta disso. Só que o cara tem que falar. Mas isso não tá tá sendo feito. Venderam o cara por 5 milhões de euros. Como diz ele, intracorporis. Né? Então eu tô falando extracorporis. Ele não falou, oi pessoal, tudo bem? Vamos vender que esse aqui é o nosso negócio esse ano. Mas com relação a essa história da SAF, eu entendo o que você está falando, mas eu estou conversando, ele não fechou a porta. Falou, não, isso aqui não vai ser SAF. Ele usou a palavra inevitável. Ele usou a palavra inevitável. Não para SAF necessariamente, né? Não foi para SAF? Foi, pelo que eu entendi, foi. O que ele falou, eu acho que ele repetiu, né? Já desde a primeira eleição do mandato. O São Paulo não vai ser o primeiro a fazer a SAF e nem será o último. Como a gente discutiu hoje aqui, a gente está vendo o que está acontecendo, quanto cada clube está cobrando para ser vendido, quais são as alternativas e tal. E eu acho que é o momento que o São Paulo está vivendo. Né? Para aprovar SAF no clube mais fechado do Brasil, vai ser o processo mais difícil. Mais do que qualquer outro clube. Até porque o São Paulo continua com a... Porque é menor, né? Só os 200. Então não, porque não sei o que lá. Talvez sócio-torcedor daqui a um tempo, mas foi nesse jeito... Com esse sistema que o São Paulo se tornou vanguarda, construiu o Morumbi, como se ali o grupo de conselheiros fosse capaz de acompanhar o andamento atual do futebol. Bom, o jogo não está rolando, mas tem coisas dentro de campo. A gente fez uma tela aqui com o São Paulo com Zubeldia e sem Zubeldia. O que significa isso? Quando ele está no banco de reservas e quando ele não está. Foram 73 jogos com ele em campo, 11 sem. 35 vitórias com ele em campo, 2 sem. 22 empates com ele em campo, 4 sem. 16 derrotas com ele em campo, 5 sem. 57,9 de aproveitamento com ele em campo, cai para 30,3 sem ele. 98 gols marcados contra 9, 62 sofridos contra 12. É uma diferença entre você estar na primeira divisão e estar na segunda, Massa. O 57 dá praticamente G4 quase sempre. Eu acho que essa que é a diferença. E o 30 grande, cai. É o aproveitamento que vale, porque 11 jogos com 73, como é que você vai comparar? Não é correto. A gente vai para a margem de aproveitamento. E a gente tá... Eu sempre tive muita resistência de achar que um jogo, 2, o treinador faria tanta falta assim... Minha nossa. Mas 11 é um recortezinho já interessante para ver. Não, então, mas o que eu quero dizer é que mudou, as coisas mudaram. O treinador é mais importante às vezes que o jogador. Tem muito São jogador. Paulo com o Lucas e Oscar e sem Lucas e Oscar, o mesmo aproveitamento. Sem o técnico é isso aí. Então tá ali. Então, eu acho que tem muito jogador que parou de jogar recentemente que resiste a isso. Porque tem uma perda de protagonismo. Tem uma perda, tem um incômodo, assim, dá para perceber quando eles falam de treinadores e tal. Né? Um vácuo, assim, uma diferença de protagonismo. Não dá, o cara tem que estar lá porque a decisão rápida que você tem que tomar é na hora, sentir o jogador, olhar no olho do jogador, conversar com o jogador, entendeu? Eu acho que a cobrança é diferente. Então... Uma coisa é você tomar a bronca do Zubeldia, a outra é tomar do
grunheiro lá. É a mesma coisa que tomar a bronca do tio, né, cara? Vamos ler. Grueso, Vamos, o seu respeito. Coitado do Grueso. Grunheiro. Errado, Quem é ó. grunheiro? Primeiro assim, ó, vamos lá. Grunheiro. Coloca só o de novo. Não, mas, ó, o olha lá, pessoal está destratando o Grueso. Vamos lá. Mas A comparação é a mesma Vamos coisa lá. quando você estava na escola e chegava a professora substituta. é isso. Tocava o terror, É né? isso. Não tava nem aí. É Tomar a isso. bronca do tio, pô. Nunca é igual. Exatamente. Quando é uma vez ou outra, é curioso, não deixa de ser curioso, tá? O Grueso, que é o equatoriano, é o das bolas paradas, é o segundo auxiliar. O primeiro é o Cubeiras, que tá, né? Bota o homem de novo aí. Bota na tela de Como novo. assim tá falando é importante mesmo, porque quando é eventual, e foi assim, na primeira vez que o Cubeiras assumiu Olha lá, suspensão ó o Cubeiras do Beltrão, ali, ele ganhou. O Grueso tá atrás, com o braço cruzado, é o cara das bolas paradas, ele só dirigiu o São Paulo uma vez, ele tem 100% de aproveitamento. Ganhou do Red Bull Bragantino. Aí, ó. Tá vendo? Tem que pôr ele. eu tô Porque falando- o outro também tava Ele é suspenso no simpático. dia, lembra? Exatamente, você lembra? Os dois no mesmo Isso, dia. Mas então, aquilo era o folclore do ano passado. Virava brincadeira. E os dois ganharam os primeiros jogos como técnicos substitutos. O Cubeiras ganhou do Bahia, o Grueso ganhou na rodada seguinte. O Bragantino parecia já não é mais folclore. Né? Isso aí é uma então. questão, como aconteceu com o Abel, com as situações todas. Sim. Não é folclore e é uma distância absurda, inclusive porque são personalidades completamente diferentes. E o Zubeldia, literalmente, ele coloca a pilha que o time, sobretudo em Copas, precisa para ser o time competitivo que o São Paulo é o máximo que o São Paulo consegue fazer, minha gente. Então, assim, a ausência, isso deveria ser colocado para ele. Olha aqui, ó, nossa parada. Aqui, né? Com você é assim, sem você é assim. A argumentação Não dá pra dele ser pode mais. ser que se ele se conter, ele não vai ter essa energia. Se ele, entendeu? Se ele brigar menos. Ele se alimenta no caos, né? Não, tudo bem, mas pouco Abel, assim. Ah, tudo bem, mas tudo bem também que se adotem estratégias para atenuar isso, para minimizar. Por Eu uma acho que o corda Palmeiras nele, pra ele não fez entrar no algumas campo, coisas. uma cordinha nele, alguém puxa ele de volta, quando ele tá perto de invadir o Quando campo. a gente vai Não, fazer... ou outro cara, ou o Cubeiras lá sair pra reclamar e tomar ele. Faz um revezamento, é. Uma fala. Não, quando a gente vai fazer cavalgada longe, a gente leva um aparelhinho que é uma cerca, que aí a cerca fica um pouco eletrificada, né? Pro cavalo não passar. Então o cavalo leva um choquinho e volta. O que? Mas a cerca de arame ou Não, no não, próprio... arame liso. É um Não, fiozinho. arame, como uma cerca de Isso, arame. isso. Não Você faz farpado, o arame. Isso, você faz uma cerquinha Só que e deixa lá. O dia, ele Ele pula, vai Só tomar que, choque. como ele tá mais de um ano no clube, sinceramente, eu não vejo ele mudando isso. É verdade. Ele vai ser Não assim. vai mudar, ele é assim. Bom, torcedor, São Paulo vai a campo aí contra o Vasco ainda antes da parada da data FIFA, né? Onde vai ficar um mês aí sem jogar. A torcida aí com certeza vai ficar na saudade, porque tá acostumado aí toda semana, esse calendário, o time jogando aí até 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, algumas situações, então a torcida vai ficar na saudade, mas tem aí ainda o jogo contra contra o Vasco, para a torcida matar a sua saudade. Na torcida para que seja um bom jogo. São Paulo voltou aos treinos hoje, depois aí de ter ficado um tempo parado depois do último jogo pelo Brasileirão. Eu já gostaria de saber aí a sua opinião. O que você está achando aí da campanha do São Paulo com o Zubeldia? Tem gostado aí do que o Zubeldia tem apresentado no São Paulo? Então já deixa nos comentários aí a sua opinião. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o like também, para estar ajudando a gente aí cada vez mais. Ajuda muito aí o like, ajuda muito aí você compartilhar com aquele seu amigo tricolor. Então é essa aí que eu gostaria de saber de você. Não esquece aí deixar o seu palpite pro próximo jogo, que é daqui a 6 dias contra o Vasco. E até a próxima.